do DFD, né, tratamento fora do município. Então, se for para reunir todos, pôr todos na rua, por que não a menor lugar? Só tem que todos. Né? Pôr todos na rua, eu assino embaixo. E não é ferir só porque ela é menor do vereador. O vereador não ajuda e não atrapalha. Eu estou aqui, já após ela estar lá, e eu sei que está em desvio de função, porque tem muitos em todo o setor. Vereador, tem 1 minuto, vereador. A partir do momento que o executivo regularizar todos os desvios de função, por que não, Alessandro de Fátima também voltar às ruas como ela ia? Mas sim, porque é um privilégio do município organizar aquilo que está errado, e é o que mais esse vereador deseja, é que seja organizado tudo que está errado no município. Aí após, tive sabendo que após a audiência ontem, também foi alguém, disse que um advogado procurou uma dessas agentes, já contratando o trabalho de todas as agentes que vão ser, estão sendo coagidas para voltar aos seus setores normal, para entrar contra o município. Então isso aí, eu fiquei bastante triste de ver alguém que quer derrubar o município, sabendo que derrubando o município vai derrubar o cidadão que mais perece e que está sofrendo. Obrigado, senhor presidente. O próximo vereador, vereador Márcio. Márcio, 10 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores e senhoras que nos acompanham na noite de hoje, também venho aqui a esta tribuna. Pensei que ontem estaria encerrado esse episódio, né, que começou com a suspensão dos repasses da verba para atendimento da saúde da família no nosso município, porém é complicado, né? Ontem já fiquei espantado de chegar aqui e ver que o que motivou a secretaria vir a essa casa é uma postagem que fiz na rede social, onde houve uma manifestação do secretário. Aí, chegando aqui, o secretário disse que aquela manifestação dele foi fruto, né, de um ímpeto, de um nervosismo, colocou ali e se retratou aqui perante alguns vereadores que estavam, que não alcança, no meu entender, deixei claro ontem isso aqui, a mesma proporção que a rede social atingiu. E quero aqui me solidarizar a indignação do vereador Ademir em relação a apontamentos pessoais, mas aí lendo a outra matéria que se refere ao problema, vejo aqui uma outra situação que eu não quero acreditar que o secretário vai vir aqui da mesma forma e dizer que foi num momento também, né, explosivo que ele fez isso, mas ele coloca aqui especificamente, também não quero fazer nenhuma defesa no jornal quanto a isso, eu acho que as coisas têm que ser apuradas, mas aqui uma declaração do secretário, onde ele fala que inclusive o desvio de função dos agentes comunitários de saúde no município, e que nessa oportunidade ele, olha, vejam os senhores a força da declaração, né? Ele atribui parte da culpa à ingerência dos vereadores na Secretaria de Saúde. Eu gostaria de saber quais são os vereadores que estão indo lá para cometer ingerência dentro da Secretaria. Eu não vou lá. Eu não sei aqui quem que ele quer apontar. Eu acho que quando uma pessoa faz um tipo de acusação dessa forma, tão direta, ele tem que nominar. Olha, é o A, é o B, é o C. E aí, infelizmente, quem tem uma parente lá na situação, o vereador Ademir, que já serviu de notícia para o jornal sugerir, né? Agora, a declaração partiu do secretário. Onde que nós vamos parar?
O secretário sempre que vem aqui é sempre bem atendido, é sempre bem acolhido, é bem respeitado. Eu mesmo já falei aqui algumas vezes que vejo a boa intenção do secretário. Agora, nesse problema aqui, ele está passando um sabonete, está passando um óleo para escapar e está querendo jogar a culpa na Câmara também. Ontem ele mesmo declarou aqui situação de agente comunitário que há 18 anos está em desvio de função. E aí fala o vereador: qualquer advogado que vier aqui pegar a causa vai encher a lata de ganhar dinheiro. Porque como é que pode? 18 anos a pessoa nunca exerceu a função que tinha que exercer. E agora vão querer penalizar esses agentes? Não. Se eles estão lá em desvio de função, é por culpa de quem passou nas administrações e toleraram esse tipo de situação. Os tribunais da Justiça do Trabalho estão cheios de ações nesse sentido. E que com certeza sim, se essas pessoas forem reclamar os seus direitos, e vejam, são direitos. Ninguém tem a moral para chegar para essas pessoas e falar para elas: olhe, não entre contra o município, porque elas estão sendo assoladas ali no dia a dia. Alguém pode falar: não, mas também é conveniente para elas. E aí? Qual de nós faria diferente? Você vai trabalhar aqui num lugar bacana, em vez de estar na rua. Você não precisa estar na rua. Tudo isso, senhores, é uma falta de responsabilidade. Falta de responsabilidade de lidar com a coisa pública, que chegou no que chegou. Ontem não foi respondido para mim aqui que eu não lembro, não recordo o nome da senhora da Regional de Saúde que falou ali por primeiro, que afirmou, não foi a Hilda, era a outra, né? Aquela que estava sentada no meio. Ela falou todas as informações que foram prestadas no Quines. Agora, quem é que tem a senha para alimentar esse sistema? Que colocou lá que tinha 4 equipes trabalhando e só tem uma. Foi essa a causa da suspensão. Querem enganar quem? E o secretário não respondeu. Foi por lá, foi por cá e acabou não respondendo. Agora vai ficar por isso mesmo? Não vai ter um procedimento interno para ver quem é que colocou isso aí lá? Ou teve alguém mais poderoso que usou de alguém para colocar isso lá, achando que não ia? Porque a situação, ela vem sendo, né? Ela está ali num círculo, né? De tempos em tempos, ia lá, apresentou defesa, não apresentou, regularizou, isso e aquilo, e estava indo. Será que alguém se achou esperto de falar: não, coloca aí que eles não vão vir fiscalizar? Não, senhores, isso daí já foi objeto de discussão quando estava um outro secretário lá, o secretário anterior. Por falar nisso, são 4 secretários em 2 anos. Como é que pode uma secretaria ter uma linha de conduta dessa maneira? Não pode. Queriam arrumar a situação dos agentes comunitários fazendo aquela contratação milionária, que o senhor deve estar lembrado, que eu nessa mesma tribuna aqui denunciei aquele credenciamento, que acabou não saindo, onde iam pagar para cada agente comunitário mais de 4 mil reais, enquanto o concursado que está lá em desvio de função ganha 1.000 e poucos reais. E está aqui, está escrito no jornal. Volto a dizer aos senhores, afirmação do secretário, que atribuiu parte da culpa à ingerência dos vereadores da Secretaria de Saúde. Eu vou querer saber quem são esses vereadores. Ele vai ter que falar, o prefeito vai ter que falar, porque não é possível isso. Tudo nessa cidade é culpa dos vereadores. O buraco na rua é culpa, o mato na rua é culpa, a licitação que não dá certo é culpa. Agora também aqui dizer que é culpa do desvio de função dos agentes. Pelo amor de Deus, isso não. Então fica aqui a minha indignação com a palavra do secretário transmitida ao jornal. Que isso não pode acontecer. Não pode ter uma afirmação
situação tão leviana desse jeito. Outro assunto que eu gostaria de abordar aqui, presidente, é a respeito da minha manifestação nessa tribuna na sessão passada, corroborada hoje aqui, ó, um dos anteprojetos de lei que foram apresentados nessa casa, que é a suplementação da pavimentação do bairro do Cunduva. Agora, o que me deixa abismado é o quê? Isso daí são as conversas de bastidores que acabam chegando a essa casa de leis, que em vez de estarem preocupados em arrumar o erro que cometeram, ficam preocupados em saber quem é que passou a informação, quem é que fez isso, quem é que fez aquilo, como é que o vereador ficou sabendo. Será que eles acham que iam mandar uma lei dessa e que isso não ia ser enxergado aqui dentro da Câmara? Não, senhores. Aí se preocupam em saber quem é que avisou, se preocupam em ir lá no Tucunduva para falar, não vai sair porque tem um vereador que é contra. Carambola! Eles têm que se preocupar em fazer a coisa certa. Todo mundo quer que saia a pavimentação do Tucunduva, mas de maneira correta. Porque aí eu não posso compactuar com as palavras do vereador Jackson na última sessão, que falou, com rubrica ou sem rubrica vai sair. Pera lá, não é assim. Nós estamos aqui para primar pela legalidade das coisas. Senão não tem motivação de ter um parlamento aqui. Se não fecha a Câmara Municipal, que daí é melhor para o município. Se não for ter vereador aqui para fazer que a coisa ande certa, é melhor fechar, que daí são 2 milhões e tanto que se economiza dentro do orçamento. Então fecha aqui. Se for para a gente ter esse tipo de raciocínio. Agora, em vez de pensar em consertar o erro, não. Eles ficam preocupados com essas picuinhas. Vereador, tem 1 minuto para concluir. Obrigado, presidente. Com essas picuinhas, quem é que falou? Quem é que vai? Quem é que... Mas vamos lá agora, vamos lá falar que ele não quer o asfalto. Só se eu fosse louco. Eu não quero o asfalto só lá no Tucunduva. Eu quero o asfalto na cidade inteira. Porque comprar 570 toneladas, compraram aí o ano passado, e cadê esse asfalto? Podia estar algumas outras ruas de outros bairros também pavimentados. Mas não é esse o estilo da administração municipal. O estilo deles é o estilo da enganação, de não gostar da verdade, principalmente quando ela é explicitada. Obrigado a todos pela atenção. Próximo inscrito, o vereador Odilene Garcia Toledo. 10 minutos, vereador. Eu vou abrir mão desses 10 minutos e vou falar nos 5 minutos. Acho que já falaram sobre o assunto que eu ia falar e deixar para mim só resumindo o final. Determinar a verificação de escrito de explicação pessoais. 5 minutos. Vereador José Dutra da Silveira, primeiro inscrito. Peço ao professor plenário para sentado aqui na presidência. Eu em visita que é ali perto do Moisés Lupião, colégio, o senhor Chimareste, o nome dele, e tinha outro senhor que falou para mim sobre o cano da Samai. Há mais de mês está correndo água ali e ninguém vai ver lá fiscalizar, então esse vereador foi lá fiscalizar. Eu peço para o diretor da Samai que mande um funcionário lá para ver o problema que está aquele cano d'água, que dia e noite correndo água ali e tem falta d'água, então é bom mandar um funcionário amanhã lá e verificar lá o que está acontecendo ali, em frente ao Moisés do Peão ali. O senhor ali que mora ao lado ali do colégio Moisés do Peão, ele falou, então eu estou passando aqui, o diretor do Samai, manda um funcionário e verifique lá. Depois é só para ocupar com água, aí depois a água vem faltando água, aí o culpado são dos que consomem a água. Então tem que dar uma olhada naquele cano que está estourado
perto do Museu do União. Eu quero valorizar também o senhor Chimaresco e o senhor Zé, que chama Zé da Pina. Fizeram um excelente trabalho na Conde do Matarazzo e o profeta Daniel. Roçaram, carpinaram, todos os moradores fizessem, com esses dois que fizeram ali, a cidade estava linda. Pegaram, desamassaram aquela lixeira comunitária ali. Eu passei, você passa direto ali. Você que foi o município que fez aí? Não, foi esses dois senhores, o Chimaresco e o senhor Zé da Pinta que fala. Então, o excelente trabalho que fizeram ali, com aquela lixeira comunitária ali, desamassaram, entende? E então, se todos fizessem, esses dois moradores ali, eu estive lá falando com ele, o vereador Dutra estava falando com ele lá, então, esse Osvaldo aqui, então ele falou, eu não quero que toque no meu nome, não, você torce o bom para que faz para a comunidade, então a pessoa tem que falar, não pode deixar passar batido. Então, eu parabenizo esses dois senhores que fizeram um excelente trabalho ali no Barra da Penha, ali, como dizem. Obrigado. Vereador Jackson Brito do Paulo. 5 minutos, vereador. Vou te inclinar nessa palavra 5 minutos. Vereador Márcio Paré. 5 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, eu tomo esse espaço, eu até queria falar no projeto expediente, mas nesse assunto seria impossível em 10 minutos. Eu quero falar a respeito dessas situações, às vezes, de agradecimentos que se fazem por questão de obrigação da prestação do serviço público. Me chamou a atenção uma fala do vereador Roberto Fernandes, nas explicações pessoais da última sessão, falando que as coisas estão acontecendo. E aí citou como exemplo das coisas que estão acontecendo a continuação da obra da Transpetro após o Porto Barão de Tefé. Agora, o que se é curioso em tudo isso é que quando se convém, se faz a referência de agradecimento. Quando não se convém, não se faz. E eu vou lembrar a todos aqui, não preciso lembrar, mas vou fazer menção, a tal obra só está tendo continuidade porque houve uma investigação das irregularidades que nela estavam acontecendo. A CPI, que foi requerida por minha pessoa, com apoiamento de alguns membros da idilidade, e que foi conduzida pelo vereador César Cordeiro, pelo vereador Jackson, pelo vereador Alceu, que todo mundo apostava que não ia dar em nada, chegou no final, teve um relatório que apontou as irregularidades, foi remetido ao Ministério Público, o Ministério Público agiu e está agindo ainda, e é por isso que a obra continuou. E essa é a importância do poder de fiscalização dessa casa. Porque através do poder de fiscalização dessa casa não é para perseguir A, B ou C, não é para ir contra uma gestão, e sim para apontar que está errado e que tem que consertar. Há sessões atrás, o vereador Ademir foi na tribuna para falar do poder de fiscalização da casa, o quanto é importante. E esse exemplo que eu estou trazendo aqui para os senhores é um dos exemplos de que aconteceu. O trabalho dessa Casa de Leis é lá quando fala, não, o vereador Márcio só pega no pé da Megapave, entrou com a CPI porque foi meu requerimento. Não é porque eu não gosto da Megapave, não é porque eu não gosto do João Romero, não é porque eu não gosto do Canduca, que é o ex-prefeito. Não, é para cumprir o meu papel aqui dentro.
é defender o interesse do povo de Antonina. E na defesa desse interesse é que nós vimos surtir o efeito de uma obra que já estava parada há muito tempo e que só voltou a acontecer por uma ação dessa Casa de Leis. Mas aí não é interessante falar isso, né? É melhor dizer que as coisas estão acontecendo para valorizar quem não deve ser valorizado. Porque eu volto aqui a afirmar, eu gostaria que o vereador Roberto estivesse aqui, eu não gosto de falar na ausência de ninguém, mas sinceramente, as coisas aqui, pelos discursos que se colocam, só acontecem para o vereador. Eu acho que nós deveríamos mudar, não fazer mais um requerimento para o executivo, para o secretário de obra. Vamos conversar com o nosso par, que está sempre perto de nós, e pedir para que ele intervenha, porque para ele as coisas acontecem. Para o resto da entidade, não. A Câmara de Vereadores, pelo executivo, me parece que não é considerada com 11 membros. Não se respeita essa vontade popular. Então eu quero deixar claro aqui, as coisas acontecem sim, quando tem uma fiscalização da nossa parte, quando tem a ação de um trabalho que todos duvidavam, e que se chegou a uma conclusão. Então eu parabenizo aqui esta Câmara, porque é por conta da Câmara que essa obra está acontecendo. Meu boa noite e obrigado, presidente. Próximo inscrito, Vereador Ademir Rodrigues. 5 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, vou concluir aqui uma coisa que estava em pauta. Enquanto o vereador Márcio falou, foi bom lembrar depois agora, a pavimentação da Tucunduva, aí logo após o vereador ter escramado aquele documento ali, eu cobrei do secretário dizendo que esta casa aprovou o orçamento. Só que eu pedi para ele a cópia, até hoje não veio, então, palavras dele, ele disse, vocês aprovaram na Câmara, então me veja a cópia que eu quero levar lá para comprovar. Então fica no dito pelo não dito, ainda continua as palavras do vereador Márcio, que diz que não está orçado. Tudo bem. Aí, como eu digo aqui, eu não queria, mas eu preciso falar aqui sobre uma máquina que nós temos hidráulica, um valor quase 450, 500 mil, comprada pelo município, e até hoje essa máquina não atuou. Ela está reservada, não sei para quê, talvez guardando para a próxima gestão. E nós temos aí uma mina de material muito rica, que é lá na localidade do vereador Antônio, que inclusive várias reuniões foi combinado em debate, até hoje não foi, né? E nós temos a falta de material, que essa casa mais bate aqui, tapa buraco nas ruas, e o material está lá, barato, quase de graça. E conversando com o engenheiro Fábio, ele disse que a licença é até 2017, o vereador Antônio deve confirmar isso, para tirar o material. E vamos chegar em 2017 e não vamos tirar esse material. Eu gostaria de perguntar ao chefe do executivo o porquê que essa máquina foi comprada para tal e não está sendo feita. Guardada a máquina, só sai dali para rodar à toa e não atua até hoje, eu não sei atuar para serviços indevidos, como a gente já presenciou. Então, antigamente não tinha essa máquina e hoje nós temos o material lá se perdendo, porque a enchente começa a levar para o oceano o material e a gente precisando do material aqui, podendo de comprar, nada contra comprar na pedreira, que se tem ali, pior que nem tem material hoje, eu tive lá hoje cedo, o material não tem, entende? Então existem duas deficiências, uma porque tem que comprar e outra porque não tem material para vender. Então a máquina parada, eu inclusive na presença do vereador Antônio, na reunião, me comprometi, né, me dar o cavalo, que o meu filho tem o caminhão cavalo, só com uma carreta a gente leva essa máquina lá e extrai o material que tinha 3, 4 viagens por dia. O material sem choveu, porque a Antonina já estava contente, todas as ruas estavam pavimentadas. Um
está apodrecendo lá na entrada do centro, que poderia muito bem estar aqui. E claro, a ideia da área rural, eu acredito, né, vereador, esse rolo da área rural, e mesmo que seja da área rural, o engenheiro Fábio está lá disposto, isso, nós não estamos usando, emprestamos aí o rolo, traz para cá, põe o material, seja do rio, passa o rolo, fica um serviço já mais a contento para que o povo possa parar um pouco de reclamar, nada contra o povo reclama com razão, mas nós vereadores aí estamos saturados de responder ao povo que a gente está esperando, mas esperando o quê? Boa vontade de quem? Antes nós esperávamos comprar uma máquina, porque o lugar era caro. Hoje nós compramos e a máquina está barata. O que falta para essa máquina ir até o Rio Cachoeira, extrair o material que já está autorizado até 2017 e jogar nas ruas e deixar o povo contente? Então eu, como vereador, não importa se eu sou a favor ou contra a administração, eu estou aqui atuando como vereador, eu preciso responder ao povo o porquê nós não estamos deixando eles contentos nas ruas que tanto pedem. Eu espero que o secretário ouça, o prefeito ouça isso aí e tome providências. Se precisar um auxílio para levar essa máquina, a gente dá o jeito, leva. O importante é que a máquina extraia o material do rio e que seja posto nas ruas de mais necessidade. Obrigado, senhor presidente. Vereador Juliano Garcia Toledo. 5 minutos, vereador. Senhor presidente, nobres vereadores, eu ia pegar os 10 minutos, mas acho que em 5 minutos eu consigo resumir tudo que eu tenho a falar. Sobre a situação da matéria do jornal, eu até não tinha conhecimento, hoje eu estive em São Sebastião, uma localidade que faz parte de Antonina, que é lá perto de Registro. Então eu não li a matéria do jornal e algumas pessoas fizeram um comentário relacionado a essa questão do ajuda comunitário, que estava na matéria do jornal, eu por ser funcionário e secretário, coisa assim, teria que responder alguma coisa, eu deixo aberto porque eu conheço os 200 funcionários da Secretaria de Saúde, um por um, desconheço de alguns novos agora que foram contratados, porque eu já não faço parte da Secretaria como direção, e sim da parte da vigilância sanitária, então eu não tenho como falar, mas conheço funcionário como funcionário. Não tenho que defender nessa questão, porque cada funcionário da Secretaria de Saúde merece o meu respeito, tem o meu respeito, sempre eu tenho atendido, escutado o que eles me falam, sempre eu falo o que está certo e o que está errado, pelo conhecimento que tenho dentro da Secretaria. Não vou fazer resposta nenhuma a ninguém, porque eu não fui citado, né, nessa questão na matéria, mas apenas sou um servidor da Secretaria de Saúde que trabalha na vigilância sanitária. Outra situação eu queria passar para vocês é relacionado à reunião que teve também relacionada à Secretaria de Saúde, que teve com a primeira região de saúde. Eles estiveram aqui presente a Hilda, a Raquel, a Hilda é diretora da primeira regional, a Raquel e a Silmar, estiveram até prestando esclarecimentos da situação de um comentário que o secretário fez numa postagem do vereador Márcio, e esclareceram a situação. Eu até vi algumas situações que eles deveriam resolver, mas o que me preocupa nessa situação é que tem o governo estadual, o governo federal tem que ajudar o município na situação, porque se começar a cortar recurso, começar a cortar esses recursos por algumas atitudes, se foram arbitrárias ou não, tem que ver isso aí, é muito município, porque os agentes comunitários de saúde, hoje o Estratégia de Saúde da Família vem através, o programa Mais Médico é cadastrado através do Estratégia de Saúde da Família. Então, os médicos estão cadastrados, esses médicos cubanos que atendem a área urbana, que também atendem a área rural, eles vêm via o Estratégia de Saúde da Família, que é o programa que mantém eles aqui. Se o governo federal corta esse recurso, o município pode estar perdendo aí futuramente os médicos cubanos que vieram aí com banda e tudo mais, senador e tudo mais, e vai acabar perdendo. Isso é ruim para o município. Então vamos nos unir aí para ver forças para ajudar nesse ponto a secretaria, para que não aconteça isso, para que a gente não possa perder os profissionais, que normalmente é difícil trazer profissional, que eu já trabalhei nessa área
área diretamente, eu sei quanto é difícil trazer um profissional para atender, principalmente médico, atender às 8 horas. Também pego esse espaço para falar sobre projeto de lei que veio aqui, uma autorização de um crédito especial de 240 mil, que é para comprar um micro-ônibus, aquele micro-ônibus que atende a linha da saúde, certo? Mas esse projeto não veio pelo deputado, tá? Só queria deixar bem claro que vamos torcer porque o deputado Lito aí, dos vereadores que falaram na outra sessão, traga um outro micro-ônibus, que esse micro-ônibus, eu quero deixar bem claro que a Hilda, a diretora, falou na nossa frente aqui. Esse dinheiro veio do projeto do governo do estado, certo? E vem para um monte de município, não vem só para Tonino. Então vamos torcer para que venha um micro-ônibus para a Secretaria de Saúde e que os vereadores empenhados com o deputado Lito lá, que até a gente mandou uma carta agradecendo. Se não viram, eu vou me sentir envergonhado, mandar uma carta porque ele não mandou nada aqui. Então tomara que ele mande outro micro-ônibus, que a gente vai ter 2 micro-ônibus novos. Temos aqui o ex-vereador Odilei, que vai ficar muito feliz, né? Que trabalha num ônibus velho lá, sucateado, já que já não tem condições. Tem o Miguel também, que faz 12, 13 anos que já estão na mesma lida aí. Então eu acho que é interessante isso. Então eu queria deixar bem clara essa situação. Torcemos aí o empenho dos vereadores aí que estão empenhados com o deputado lá para vir esse outro micro-ônibus. Tomara que venham os 2 para atender a nossa comunidade, que precisa muito. A área de saúde ainda está precária, tem muita coisa para se fazer, mas acho que nessa união dessas forças, eu acho que está na hora de a gente nos unir para que as coisas aconteçam. Mas não vamos nos unir para ficar contando mentira aqui, vamos falar a verdade. Que venham as coisas e seja real. Que o povo está cansado de ouvir historinha, o povo da história está cansado de ouvir coisas que não vai acontecer, certo? Eu acho que torço para que a cidade seja pavimentada, tem muitas ruas aí, as pessoas param a gente na rua e falam assim: ô vereador, como é? Minha rua está cheia de buraco. Fala, eu não posso fazer nada, eu faço um requerimento lá, como falou o vereador Márcio. O secretário de obras, ele olha que a vereadora de grande, que é esse aqui não vai atender, cara. Vereador Márcio, não vai atender, vereador Givanildo não vai atender, temos da base, vereador tal, esse cara me encheu o saco. Mas só que tem que entender uma coisa: nós somos vereadores aqui para representar a população de Tonino, certo? Eu acho que se a gente está fazendo um requerimento é porque o povo pediu para a gente fazer. Eu acho que não custa nada, se não quiser atender o vereador, não precisa falar que fui eu que fiz, certo? Vá lá na comunidade e fala com os moradores, diga: fui eu que fiz e acabou. Fala que foi o secretário, foi o prefeito, para mim não importa quem fez, importa que as coisas aconteçam no município, que há muito tempo não acontece. É vergonhoso escutar o vereador Dutra falar que o morador está fazendo limpeza na rua, na parte que não é nem na frente dele, só na frente da casa dele. Ele está fazendo limpeza numa área ampla, que atende a casa dele e algumas outras casas. E atende a rua também, que é de competência da prefeitura, certo? Fazem vistas grossas para algumas coisas. As máquinas trabalham em lugares que não é para trabalhar. Ao invés de colocar a máquina para trabalhar no local certo, coloca a máquina para fazer, às vezes, serviços particulares. Então está na hora de mudar essa visão e que atenda o povo, então, que não atenda mais o vereador. Quando sair requerimento aqui, esqueça, risque o nome do vereador e atenda a população. Muito obrigado e boa noite. Eu ia falar um minuto do vereador, mas já concluiu, né? Realizar considerações finais. Convocar os novos vereadores para a sessão ordinária no dia 28 de abril de 2015, no horário regimental das 19h30, sendo a próxima terça-feira, dia 21 de abril, celebração do feriado de Tiradentes. E nada mais tenho a tratar, encerro a presente sessão. Amém. Você é de cronômetro? Eu não achei o número dela, mas talvez o cara tenha mais. Aí é 10. Tem tudo que você não
Não, semana que vem. Eu fala